Fala galera, tudo bem? O período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial é um período bastante tenso da história humana, porque é marcado por uma grande polarização política. Pós Primeira Guerra Mundial, o mundo de uma forma geral vive uma profunda crise, com as destruições materiais, com as percas de vida humana, endividamento, enfim, tudo aquilo que a Primeira Guerra Mundial provocou. Durante a década de 20 damos um pequeno sinal de recuperação, mas logo nós temos a grande crise de 29, a crise do capitalismo, aonde leva tudo abaixo novamente e esta crise em alguns lugares se intensifica e muito. Lembrando também que em 1917 nós vivemos o socialismo real com a Revolução Russa, lá no leste europeu, e isso trouxe um novo ingrediente para as discussões políticas, econômicas e sociais do mundo, que agora é de fato o socialismo, que vai orientar e influenciar os grandes movimentos populares, trabalhistas no mundo nesse momento. Então, frente a uma crise, frente a uma polarização política, nós temos um mundo neste momento bastante tenso. E é justamente neste contexto de crise, de profunda polarização que nós vamos viver a Guerra Civil Espanhola, que vai ter um momento, enfim, que vai ocorrer entre 1936 e 1939, mas ela vai ter aí vai ser um ingrediente especial deste período entre guerras, né? Então a Espanha, em especial, neste momento, é um país que vai viver este conflito e que sai, enfim, aí pós Primeira Guerra Mundial, início da década de 20, é um país ainda bastante atrasado, um país bastante agrário e vivia uma ditadura liderada por Miguel Primo Rivera. Este ditador que comandou a Espanha aí durante o início do século XX até 1929, quando a crise do capitalismo provoca uma intensificação na insatisfação popular na Espanha nesse momento, por causa da miséria, da pobreza, da falta de infraestrutura do país, o que leva as pessoas, neste contexto na Espanha, a um grande movimento político de formar a grande frente popular, né? Os grupos aqueles de esquerda, mais ligados ao socialismo, a políticas mais populares, unem-se em prol de uma mesma candidatura para concorrer às eleições e também para derrubar esta ditadura liderada pelo Rivera, que não consegue mais atender essa insatisfação, enfim, não consegue mais dar respostas políticas para o país. Então vê aí um movimento republicano nascer e uma mudança política nascer nesse momento na Espanha. Só que como nós vivíamos essa polarização, por outro lado, a população de uma forma geral, esses movimentos populares ligados aos trabalhadores do campo, influenciados pelas ideias socialistas, vão unir-se nessa frente popular, mas os setores conservadores, a burguesia, aqueles setores mais ligados à direita, à burguesia, também não vão ficar assistindo isso e também vão se organizar naquilo que vai ser denominado de falanges. Esses setores conservadores, principalmente liderado por Francisco Franco e com esta galera mais adepta àquilo que vai estar nascendo, está se consolidando na Europa nesse momento, que é o fascismo italiano, o nazismo alemão, vai organizar também esses grupos para defender os seus interesses de forma geral. Então o que nós vamos viver na Espanha nesse momento, em 1936, é o desencadear de uma guerra civil. De um lado, os conservadores, as falanges, com características fascistas, inclusive com o apoio de Mussolini e de Hitler, e do outro lado, os republicanos, a frente popular ligada às ideias socialistas, com grande apoio de pessoas do mundo inteiro, Este é um ingrediente interessante sobre a Guerra Civil Espanhola, que nós vamos ter as brigadas internacionais, pessoas do mundo inteiro, adeptos dessas ideias populares, dessas grandes esperanças de mudanças populares, vão se alistar e vão lutar na Guerra Civil Espanhola para tentar defender a vitória da Frente Popular e deste projeto popular de transformação política do mundo nesse momento. E é neste contexto que, de 1936 a 1939,
1739, ocorre a Guerra Civil Espanhola, uma guerra extremamente violenta, né? Em especial porque ela é considerada o grande laboratório da Segunda Guerra Mundial, porque tanto o fascismo, principalmente o nazismo, aproveita este conflito e o apoio que eles dão ao Francisco Franco no golpe de Estado, quando esses conservadores perdem o controle do poder. Então o Francisco Franco lidera e dá um golpe de Estado na Espanha nesse momento, e ele vai ter todo o apoio militar, político do fascismo italiano e principalmente do nazismo alemão, que vai mandar soldados, vai mandar apoio militar para o Franco, para ele conter esta guerra civil, enfim, conter esse processo, e ali que o Hitler vai testar suas novas máquinas de guerra, seus equipamentos, suas táticas militares, vai ver e vai se sentir literalmente preparado para aquilo que vai ser a Segunda Guerra Mundial a partir de 1939, nesse sentido. E isso vai ser fundamental para a vitória e consolidação do franquismo, né, do Franco no poder, aonde ele vai governar a Espanha em uma ditadura extremamente autoritária e sangrenta, que vai liderar a Espanha até lá na década de 70, quando vai ser derrubada. Então essas próximas décadas da história da Espanha é bastante marcante. Tá? Uma outra curiosidade bastante interessante sobre a Guerra Civil Espanhola é o quadro Guernica, do Picasso. Tá? Então quando ele pinta esta obra e apresenta essa obra para o mundo, na verdade era uma obra que ele estava construindo como uma forma de protesto, né? Espanhol, ele vai ver a sua vila de Guernica sendo destruída pela guerra de uma violência e uma proporção completamente desproporcional do que teoricamente foi a Guerra Civil Espanhola. Não que uma guerra tenha uma proporção, mas a força militar usada na Guerra Civil Espanhola é de uma violência assim, muito fora, muito além daquilo que talvez, enfim, necessário nesse sentido, né, que eu me refiro. Então ele produz o Guernica como uma forma de protesto para anunciar, para denunciar para o mundo o que estava acontecendo na Espanha nesse momento. E aí a obra a arte, né, nesse momento é usada como uma grande fonte, como uma grande forma de protesto e de denúncia do que estava acontecendo na Espanha nesse momento. Então a Guerra Civil Espanhola marca de uma forma muito profunda este período entre guerras, que é um período muito intenso, com vários acontecimentos, consolidação de formas de governo nesse sentido. Então a Guerra Civil Espanhola é importante por este fato, né, ou marca a história por essas condições, ok? Gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.